Mas glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Olha para mim. Manassés é filho do rei Ezequias. Filho do rei Ezequias, um homem que ele restaurou o culto de adoração a Deus. Ele fez uma grande reforma no templo, santificou os sacerdotes, os levitas. O homem foi o cara. A respeito a reinado, ele reinou melhor do que Davi. Em respeito a reinado, ele foi um rei melhor do que Davi. Ele só vacilou porque ele deixou o orgulho entrar no coração. Era para ter sido ainda mais melhor do que Davi, mas ele deixou o orgulho, a soberba, a arrogância, e aí, olha que triste. Mas Manassés começou a reinar e fez o que era mal, pior do que os gentios. Trazendo para nossos dias de hoje, é como se um crente fizesse coisas pior do que um incrédulo. E se eu fizesse uma pergunta para você, eu acredito que você teria essa resposta. Não precisa me responder. Você conhece pessoas que se diz crente e que faz pior do que os incrédulos? Conhece ou não conhece? Se diz cristão e mente lavada. Se diz cristão, adultera, trai a esposa, trai o marido. Se diz de Deus, sonega impostos, faz tudo debaixo dos tapetes. Se diz de Deus, de cristão, e fofoca, e contenda. E se diz de Deus, é caloteiro, compra, não paga, e ainda tem a cara de pau, devo e não nego, e pago quando Jesus voltar. Vai pagar mesmo. Pagar no inferno, porque também os caloteiros não entraram no reino dos céus. Mas você entende isso? É mais ou menos isso. O Manassés, ele fazia parte do povo de Deus, rei de Judá, o homem que era para ser exemplo, o homem que era para ter seguido o exemplo de seu pai, mas ele fez pior do que aqueles que moravam na terra de Canaã. Olha para você ver. Pastor, eu vim hoje para ouvir uma mensagem. Qual é a mensagem de hoje? Em Timóteo diz que aquele que não cuida da sua família e dos seus é pior do que o que, igreja? Do que um incrédulo. Pior do que o incrédulo. Nós estamos tendo um estudo com o nosso líder, pastor Carlos Soares, e ele falou algo hoje que, olha, abriu o nosso entendimento. O do irmão David até mandou, ali uma mensagem, que Ló estava tendo brigas entre os pastores de Abraão e de Ló, que Abraão disse assim: ô meu querido, vamos fazer o seguinte, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló foi para as campinas de Sodoma e Gomorra. Chegou uma situação que ele foi preso, aprisionado, e foi levado cativo. Levaram todos os bens de Ló, as mulheres de Ló, as filhas de Ló, levaram tudo. E Abraão disse assim: olha, ele plantou, ele vai colher. Foi isso? Agora ele se lasque para lá. Ninguém mandou ele se apartar de mim. Até uma frase que o irmão David mandou: se você plantou vento, vai colher o quê? Tempestade.
Quem mandou você se afastar daquele que tinha e que tem a promessa? É mais ou menos aquele familiar que se afasta da casa de Deus. Quem mandou você se afastar da presença de Deus? É bom quebrar a cara para aprender. É bom que se lasque mesmo. Meu irmão, nós não podemos ter essas atitudes. Deus pode lascar um. Que isso, pastor? Pode? Ele é soberano. Agora a gente vai ver aqui. Ele pode lascar um. Ele diz na sua palavra em Apocalipse: colocarei você numa cama, se não se arrepender. Ele pode, meu irmão, mas eu e você, não. A vingança pertence a Deus, o juízo pertence a Deus. Abraão pegou tudo que tinha, todos os seus recursos, e foi salvar quem? O seu sobrinho Ló. Ele não negou a fé. A Bíblia diz que aquele que não ajuda os seus, nega a fé. E quantos filhos abandonam pai, mãe? Quantos pais abandonam filhos, filhas? Quantos irmãos abandonam aos seus parentes? Quantos filhos abandonaram o pai no asilo e que se diz cristão? Ah, pastor, mas eu pago lá. Meu irmão, às vezes nem vai lá no dia das mães. É porque eu tive que sair com minha família, que já estava planejado. Mas se foi planejado, não poderia ter planejado um outro tempo. Coisas horrorosas, assim como Manassés, do povo de Deus, da tribo de Judá, que fez coisas horríveis, piores do que aqueles que Deus lançou fora. Olha o que ele fez: porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, levantou altares a Balaíns, fez bosques, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha dito em Jerusalém: estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Sabe que exército dos céus é esse? Para anjos. Levantou altares para anjos, adoração a anjos, e o único digno de ser adorado é Deus. Mas, vamos lá, 6, e fez ele também passar os seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações, e de auguros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Vamos dar continuidade. Também pôs uma imagem esculpida, um ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei aos vossos pais, contanto que tenha cuidado de fazer tudo que eu lhes ordenei, conforme toda a lei, estatuto e juízos dado pela mão de Moisés. Versículo 9: e Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. 10: e falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Falou com Manassés e com o povo, porém não deram ouvidos. Eu sempre digo aqui: antes do juízo, antes da queda, sempre Deus fala. Deus falou através dos seus profetas, através da palavra, não deu ouvido. Meu irmão, a vontade de Deus não é trazer condenação para o homem. Marca aí e vem comigo rapidamente Eclesiastes 8. Marca aí, não sai daí não, a gente já vai voltar. Eclesiastes
8, versículo 11. Acharam todos? Olha aí, ó. 8, 11. Eclesiastes 8, 11. Você não está achando? Grita socorro. Socorro. 8, 11. Diz assim a palavra do Senhor: visto como, se não executou logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. No início do versículo, visto como, se não executa logo o juízo sobre a má obra. Eu quero chamar a atenção. O Senhor nem sempre executa o juízo imediato. E você pode dizer comigo assim: graças a Deus pela sua misericórdia. Porque ai de nós se Ele já executasse o juízo quando nós pecamos. Ai de nós se Ele já viesse com a sentença na hora que a gente erra. Meu irmão, ele poderia ter feito alguma coisa com Caim. Ele fez? Ele falou com Caim: Caim, por que o teu semblante está triste, Caim? Você está com inveja, você está com ódio, você está com raiva, Caim. Se você tivesse feito o que era certo, eu teria aceito. Mas Caim deixou para entregar para Deus as últimas coisas. Nos últimos tempos, tem gente que quer fazer a obra para Deus quando já tiver feito tudo na vida. Ô meu irmão, Deus não vai aceitar. Pode ser que Deus não aceite, porque é quando tem força. Deus, Ele quer a nossa força, Ele quer o nosso vigor, Ele quer a nossa disposição, Ele quer o nosso ânimo. Mas tem muitos que querem oferecer algo para Deus quando eu terminar a faculdade, quando eu casar, quando eu terminar minha casa, quando eu tiver um salário bem grande, pastor, eu tiver bem sustentável, aí eu vou fazer a obra de Deus. Deixou para oferecer as últimas lavouras. Abel não, ofereceu a primícia. Deus se agradou. Abel ofereceu a primícia. Primeiro lugar é para Deus. Deus se agradou. Só que Caim ficou com tanto ódio, tanto a raiva, que ele se tornou o primeiro assassino da Bíblia e da terra. E Deus, o próprio Deus falou. O próprio Deus falou com ele: não faz isso. Domina o pecado que está no seu coração. O pecado já está à porta. Ô Caim, Caim ouviu? Não. Matou Abel. Deus poderia ou não poderia ter matado Caim? Não matou. Não matou. Deu uma marca de sofrimento. Porque pior do que a morte é o sofrimento. Pior do que a morte é a pessoa viver com o remorso, com as lembranças, com a tristeza. Deus deu uma marca para Caim. Ele poderia ter executado Caim. Assim como a gente vê tantas coisas. Esse caso de Sorriso, o cara matou 4 mulheres. Eu digo para o Lucas, digo para os jovens: eu não presto para ser Deus. Por isso que Deus é Deus. Porque eu tinha fulminado na hora, irmão. Tinha fulminado. Então eu não sou melhor do que Deus. Eu não sou melhor do que Deus jamais. Deus não quer que essa alma se perca. Ele dá tempo. Ele fala. Ele fala. Você acha que ele não falou com Hitler? Você acha que ele não falou com vários e vários assassinos? Ele fala. Olha o que diz aí no versículo 12: e ainda que o pecador faça mal 100 vezes, e os dias lhe prolonguem, eu sei, com certeza,
certeza que bem sucede aos que temem a Deus e os que temerem diante dele, mas o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Aos nossos olhos parece que o ímpio só vence. Aos nossos olhos parece que o Lula só se está bem. Aos nossos olhos parece que o STF só vive tempos de glória. Aos nossos olhos parece que roubar, matar, fazer o que é errado nesse país só faz a pessoa o quê? Ter sucesso. Mas não, meu irmão, aquele que peca contra a palavra, uma hora o Senhor executa o seu juízo, mas Ele fala, Ele dá tempo. E diga glória a Deus, porque eu estou dentro desse tempo. Nunca se ache superior e que você está fora dessa caixinha. Não podemos vacilar. Volta para lá. Versículo 11: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram aonde? A Babilônia. Veio ou não veio a condenação? Veio ou não veio o juízo? E quem mandou? Diabo. Foi o diabo? Foi o próprio Senhor. Quem mandou a tempestade para Jonas? Foi o próprio Deus. E temos que dar glória a Deus quando Ele faz isso imediato. Temos que dar glória a Deus quando eu entendo que algo que aconteceu na minha vida, no meu casamento, nenhuma decisão, nenhuma escolha, uma porta se fechou porque eu pequei, porque eu vacilei, porque eu errei, logo eu tomo juízo. Logo eu tomo juízo. É o medo que enche o meu coração. Quantas vezes já vi casos de pessoas que cometeram pecado e às vezes nem consegui dormir por causa do temor do Espírito Santo. Eu já contei testemunhos aqui do meu irmão André, da cidade Feliz Natal, que ele pecou uma vez. Ele está me devendo testemunho. Você está me assistindo aí, está me devendo esse testemunho. Uma vez ele deixou de devolver o dízimo. Gerou uma dívida de milhares. Foi uma. Ele teve que ouvir a voz na madrugada. 3 vezes chamava André. Ele acordava, achava que era o Gabriel, que era o irmão dele. André! Ele acordava, Gabriel, você está me chamando todo. Depois, na 3ª vez, André! Ele acordou dobrando o joelho, pedindo perdão, porque teve o discernimento do Espírito. Meu irmão, foi uma vez, ele sempre conta esse testemunho lá, pastor. Eu fiquei tão cego que eu embolei num mendigato, igual bola de neve. E isso, meu irmão, não é só no dízimo e nas ofertas, é na vida. A pessoa se torna um embaraço no casamento, com os filhos, na empresa, no trabalho. E quando isso acontece de imediato, eu ainda tenho que dizer, dá glória a Deus. Eu falei a respeito desses dias aqui do exemplo da pessoa que estava empregada, foi se afastando, perdeu o emprego, logo voltou para onde? Para a casa do Senhor. E eu disse, dê glória a Deus, porque se Deus permite a gente viver sendo guiado pelas concupiscências da nossa carne, meu irmão, estamos ferrados, estamos lascados. Pior coisa que pode acontecer é Deus permitir a gente viver os nossos desejos. Você pode ler Romanos capítulo 1, verso 18 até o final. Qual é o fim daqueles que Deus entrega a viver segundo o seu coração? É uma vida lastimável. Leia lá, faça esse desafio para você ver. E aí acontece, Manassés faz o que era pior. Aparentemente parecia que, olha, não ia acontecer nada com Manassés.
Ele reina mais do que Davi. Ele reina mais do que Salomão. Ele reina mais do que Saul. Davi reinou 40, Saul 40, Salomão 40. Ele reinou 52 anos. 52 anos, meu irmão. E aí acontece que ele vai ser levado, olha aí, versículo 12. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Sabe por que essa história ficou registrada na Bíblia? Para mim, para você e para a gente evangelizar. Uma pessoa muito importante na minha vida e no meu ministério, eu ouvi ela falando isso. Se o rei Ezequias tivesse morrido, Manassés não teria nascido. Por quê? Porque Deus deu mais 15 anos para o rei Ezequias viver. Com quantos anos reinou Manassés? 12. Então, dentro desses 15 anos, nasceu quem? Manassés. Se o rei Ezequias tivesse morrido, conforme deveria ter morrido, Manassés não tinha nascido. Eu entendi o que ele quis dizer. Eu entendi. E de fato, às vezes é melhor algo se acabar do que acontecer algo pior. Algo pior. Às vezes é melhor aquele alcoólatra bater numa árvore e morrer sozinho do que ele continuar vivo, morrer, bater em outro carro e levar uma família. Uma família. É melhor. Tem muitas coisas, mas essa história ficou registrada aqui para nós, para o melhor. Porque não importa o quão fundo de pecado que eu e você chegue, se nós nos humilharmos a Deus e pedirmos perdão dos nossos pecados, Ele nos perdoa. Manassés fez o que era pior. Manassés fez o que era de mais ruim. Ele matou seus filhos queimados. Ele ofereceu a deuses os seus próprios filhos. Mas Deus nos mostra a sua graça e a sua misericórdia. Manda a ele um juízo que não é de morte. Manda a ele uma situação que às vezes é um câncer. Às vezes, no meu testemunho, eu sei que você já está enjoado de ouvir isso, às vezes é 2 tiros, às vezes é 5 facadas, às vezes tem tantas coisas, é preso. Quantas pessoas eu conheci que teve que ter sido preso para aprender. Aí a gente leva aquela famosa frase, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. E dê glória a Deus. Vem pela dor. Manassés não veio pelo amor, não, meu irmão. Ele tinha tudo para vir como exemplo do seu pai. O que o papai fez que foi tão bom? Fez isso. Vou fazer melhor que o papai. Faz assim, assado. Mas não, meu irmão. Ele fez o que era pior. Mas Deus deixou registrado a sua misericórdia. Isso aqui é para mim e para você. Amém? Eu acredito que você não vai voltar para o pior. Você não vai virar uma prostituta. Você não vai virar um prostituto. Você não vai virar um traficante. Creio eu que você vai sair da igreja e vai na sua casa, vai virar uma boca de fumo. Vai, irmãos. Pastor, eu vou sair da igreja, vou começar a sacrificar bode, matar bode, oferecer oferenda na encruzilhada. Você vai fazer o pior? Creio eu que não. Mas vigie,
para você não fazer pior, como Paulo aconselha Timóteo, abandonando a família. Não a condene, não a julgue, estenda as suas mãos. Você pode ajudar? Da forma que você pode, ajude. É com oração? Ajude com oração. Pode financeiramente? Financeiramente. E muitas vezes já com a consciência. Não precisa nem me devolver, porque tem parente que você, se você colocar expectativa que vai receber de volta, você perde a paciência. Sim ou não? Alguém já teve experiência assim? É melhor dar. Sim ou não? Toma, meu irmão. Não, com fome eu posso. Beleza. Às vezes até a falta de fé nossa faz a gente não receber, né? Olha isso, eu já perdi, mas tá bom, meu coração já tá limpo. Eu estou dando de coração. Tem mais Deus para me dar do que o diabo para tomar. Então, meu irmão, se eu posso estender as mãos, fazer o que eu puder pela minha família, faça. Porque se nós não fazermos, meu irmão, eu neguei a fé. Eu fui pior do que o incrédulo. Eu fui o pior, e às vezes a gente acha que o incrédulo lá fora que está pior aos nossos olhos, e eu estou desprezando a minha irmã, estou, condenando a minha irmã, condenando o meu pai, condenando meus irmãos, e chamando ele de endemoniado, capetado, campunhão, diabão, sei lá. Em vez de fazer oração, jejum, colocar eles em oração, intercessão. Meu irmão, não importa o pecado que alguém da tua casa, da tua família cometeu, ensine ele a se humilhar. Às vezes ele não está tendo nem força, com vergonha, ele já se sente rejeitado pela família, desprezado pela casa, desprezado pelos avós, desprezado pelos irmãos, ele não está sentindo nem força. E a gente fala, pastor, mas nós já tentamos várias vezes. Se tem condição, tenta mais uma. A palavra de Deus nos ensina a dar o pão uma, dar o pão duas, dar o pão três, dar o pão quatro, dar o pão cinco, dar o pão seis, 7 e até 8. Eclesiastes capítulo 11, versículo 2, se eu não me engano. Até 8, porque amanhã eu não sei. Amanhã eu não sei o que vai acontecer. Às vezes eu desprezo um sobrinho, amanhã é o meu filho. Eu dizia sempre para minha mãe: mãe, por que a senhora despreza tanto meus amigos? A senhora não pensa que a mãe deles também podem me desprezar? Ela ficou, criei uma kitnet na cabeça dela. Ela, pior que é verdade. Porque da mesma forma que a senhora fala mal dos meus amigos, a outra mãe lá também está me condenando, me crucificando e me jogando para o inferno. Porque nos olhos da mãe, muitas das vezes do pai, o errado sempre são os caminhos. Sempre. Então a gente tem que, tomar cuidado. E olha, para a gente finalizar, 3 coisas que Manassés fez para ser abençoado. Fica com essas 3 coisas aí, Versículo 14. E depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel, e levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá. Aqui Manassés já tinha sido restituído ao seu cargo de rei. Você vê como Deus é misericordioso. Tirou ele da prisão, trouxe ele da Babilônia e ainda deu novamente para ele o trono, a coroa. É como aquele filho pródigo, errou e acreditava que ia ser apenas um servo, um escravo. Não, nem que seja pelo menos o escravo do meu pai. É melhor do que ficar comendo aqui, desejando essa comida de pouco. Eu vou, mas chegando lá o pai estava de braços abertos. Deu sandália, deu anel, deu roupa, deu beijo, pegou o cevado, fez uma festa. Deus, com sua graça e com a sua misericórdia, quando a pessoa se humilha e se arrepende, não importa o pecado que ela fez, é nós que olhamos para o pecado da pessoa.
É nós que dizemos: esse aí não merece perdão, esse aí merece ir para o quinto dos infernos. Ô, meu irmão, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Tem coisas, atrocidades que a gente olha aí e já condena, já lança mesmo no fogo do inferno. Mas o Senhor, com a sua graça e com sua misericórdia, que nos ensina que não tem prazer na morte do ímpio. Não tem. Ele nos ensina aqui que ele restaurou o reinado para Manassés.